Você quer ser amado ou você quer ser salvo? Esse é o canal Deu Match Agora e hoje nós vamos falar sobre como o amor romântico não veio para te resgatar. Eu acho que uma das principais razões pelas quais a gente procura ser salvo em relacionamento é porque a gente quer repetir, a gente quer resgatar aquilo lá da infância. Por exemplo, algo que a gente não teve, né? Aí a gente procura no outro para poder resolver pra gente. Ou que a gente teve demais, né? Tipo uma superproteção de um pai e de mãe que faz tão mal quanto uma ausência, né, de pai e mãe, ou do cuidador. E quando a gente tem demais, a gente fica com medo de não ter mais, né. Então a gente procura isso no outro. Ou quando a gente não tem, a gente sente aquela falta, aquela carência. Então a gente não está num relacionamento, nesse caso, para dar da gente ou para receber do outro. A gente está lá para buscar um salvador, né. Você falando isso sobre, trazendo essa ideia da infância, né, da relação com os cuidadores, eu acho que se a gente traz para um relacionamento adulto, maduro, isso da relação que a gente teve com os nossos pais, a gente sempre vai ter um certo nível de hierarquia. Não é como se os parceiros fossem iguais, então é sempre um dominando, sempre um tomando as decisões, sempre um regendo todo, então é como se deixasse a gente menos capaz de conversar de igual para igual. É. Porque se tem essa relação do, sabe, eu tô buscando pensando naquilo que você falou eu quero um amor muito forte como meu pai deu pra mim, como minha mãe deu E pra as pessoas mim. falam isso, né. Aí tenta levar isso pra um relacionamento, mas você percebe que não tem esse pau a É, essa pau de igualdade, é. não tem, é sempre o outro vai fazer por mim, É verdade. Essa então simetria, né, tem que ter uma é, simetria, né. boa, esse é um bom nome pra gente tentar buscar nas É. nossas Não, e relações. você tem completa razão. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso inclusive, né, porque eu acho que existe daquele que quer a salvação, um medo imenso de perder aquilo, né. Porque, Uhum, ou seja, se a pessoa sente que se não for o outro, ela tá perdida, né. uhum. Então esse é primeiro que esse é um medo muito forte para você conviver, e aí você para de colocar os seus limites, você para de ser você mesmo, né. Uhum, E isso é um peso no outro muito forte também, né. Que uhum. existe essa expectativa que é impossível de suprir, né, de salvar alguém, isso não existe, né, não existe essa possibilidade, né. Uhum. E eu acho que é um jeito também da gente afastar a nossa a nossa maturidade mesmo, a nossa evolução, porque se a gente sempre tem alguém nos salvando, tomando decisão pela gente, sabe, assumindo os riscos e as consequências dessa decisão, e a gente nunca é afetado por isso diretamente, sabe, tem sempre um outro me protegendo, em que momento que eu vou viver uma experiência, em que momento que eu vou amadurecer, sabe? Uhum. Porque amadurecer tem disso, né, você precisa viver experiência, é o só de ouvir falar, eu acho que traz alguma coisa pra gente, mas experimentar, sabe, é ir lá, tomar uma decisão, quebrar a cara É. e lidar com essas consequências, isso nos torna mais fortes mesmo. E pensando naquilo que eu estava falando da hierarquia, né, vai como a gente fica mais forte, então a gente vai subindo nessa categoria, digamos Uhum. assim, né, das É relações. uma coisa, assim, porque a gente acaba confundindo a necessidade que a gente tem do outro, que a gente tem, o ser humano é um bicho que Bichinho precisa do social. outro. Uhum, Só que a gente confunde, isso com porque o nosso processo de crescimento, amadurecimento, ele é solitário mesmo, né. É uhum, você com você para crescer. E depois que você cresce, aí sim você recebe o outro na sua casa, né. Você arruma a sua casa, deixa ela bonitinha para poder receber a visita, né. Não é, imagina, você chama alguém para conhecer sua casa, ela entra e fala: "Tá tudo bagunçado aqui, me ajuda a arrumar, por favor". Não é assim que funciona, né, isso aí é deselegante no mínimo, né. uhum, Então é solitário, a gente tem que aceitar o fato de que o amadurecimento é solitário, é a gente com a gente mesmo. E depois a gente compartilha isso, né. Porque, o que você estava dizendo, a gente precisa lidar com as nossas dores, a gente precisa olhar para uhum, as nossas dores e para as nossas questões, porque aí o outro não serve para que a gente fuja, né, dessas dores. uhum, Porque essa coisa de a gente querer ser salvo pelo um relacionamento tem isso, né. O outro vai me salvar das minhas dores, da minha solidão, uhum. né. É típico daquela pessoa que fica pulando de relacionamento para relacionamento, né. Você já deve ter Uhum, visto. uhum. Só um pouquinho. Só um pouquinho.
Só de vez em Termina um, sempre. começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. E aí, quando a pessoa consegue ficar sozinha por um tempo, aí sim que ela, né, ela se coloca de novo em si mesma e percebe que ela não, que o outro não é, que ela consegue viver sem uma outra pessoa, né? Aí sim ela vai inteira pro próximo relacionamento. Ela, né, aí tem algo que transborda dela ali, né? Uhum. Essa inteireza dela. Eu acho que tem também uma quebra quando a gente vive essa inteireza aí que você falou, vive a experiência da solidão e transformá-la em solitude. Eh, Nossa, eu esqueci, estava construindo uma coisa tão legal na minha cabeça. Que ódio, meu Deus do céu. O que eu estava falando? Ixi, mas pior que eu não tava prestando atenção, porque eu tava É, eu olhando o próximo. sei. Não, deixa eu voltar. A gente tá falando da inteireza que transborda, da gente cuidar da nossa casa primeiro para receber o outro. Não, estava tão legal, é porque eu quis introduzir demais, eu tenho que ir direto ao ponto. Corte, ó. É isso. Tá. É, A gente, bom, coisa que você pode falar é que quando é assim, o outro perde o papel de parceiro, né? E vira um papel entra no papel de salvador e ele perde o papel do compartilhamento e tal. uhum. E a gente pode começar já caminhar pro final, que é ser cuidado não é o mesmo de ser Tem salvo. quantos minutos? 8 já. Mas aqui tem um corte, né? Tem que pensar nisso aqui, pra Mas a ficar gente. mais de 10. Não precisa ser mais de 8, precisa ser Mais mais de de 8. 8? Ah, então Então a tá bom. gente caminhar já para finalizar já dá certinho. Uhum, sim. Tava falando do que mesmo que você falou que eu tava tentando lembrar, foi mal. O que é para falar, o É o que a que gente que é tá pra falar, falando? você tava falando. Porque quando a gente procura um salvador, ele deixa de ser nosso parceiro. E vira o que você tá falando da assimetria e tal. Ah, mas aí eu vou voltar pro início, vou falar a mesma coisa? Então, finalizar é ser cuidado não é o mesmo que ser salvo. Que é isso, a gente quer ser cuidado. Tudo bem você querer ser cuidado no relacionamento, um cuidar do outro. Mas Uhum. é diferente de salvar o outro, né? É, pois é. Então vai, Tá. É, olha pra mim o que você tá falando. eu acho também que tem uma que vai dar certo, vai dar certo. É da diferença de cuidado. Ser cuidado não é o mesmo que ser salvo. Ah, tá. Tem também uma diferença entre ser cuidado e ser salvo, né? Porque até porque pensando em relacionamentos maduros e de adultos, o outro não vai estar o tempo todo fazendo por mim. É óbvio que uma hora você cede, outra hora eu cedo, uma coisa eu faço por você, tento facilitar a sua vida, você facilita a minha. Mas assim, eu esperar que você facilite toda a minha jornada é muito injusto, né, É, contigo. É muito injusto você colocar um fardo, é pesado, sabe, para um relacionamento que o outro precisa suprir todas as minhas carências, realizar todos os meus sonhos, facilitar toda a minha vida, resolver todos os meus problemas. É quase que agora eu lembrei o que eu queria dizer. É quase que uma fantasia infantil, sabe? totalmente. É quase não, né, é uma fantasia Totalmente. muito infantil É, de um ser ali que vai resolver tudo, e eu fico nessa figura de passividade, eu não consigo enxergar um relacionamento saudável, é o tal em da. em que um é atuante, o outro é É, só é a coadjuvante, né. síndrome da Disney, né? Do príncipe É, encantado chegar e resolver tudo e se foram felizes para sempre. isso, e Isso é um beijar, problema. ficar ali. O explicitamente a gente não foi educado da melhor forma para ter um bom relacionamento, de uma forma Uhum, realista, né? é, Eu sou eu tenho um problema com romantismo, sabe? O romantismo como cultura, como ideia, sabe? Que é muito platônico, muito idealizador, cheio de ideais, assim. Isso é ruim para relacionamento. O uhum. relacionamento de longo prazo, ele é muito realista, ele dá com os dia a dia das coisas. Um tá mal um dia, o outro tá forte, que ajuda o outro, depois o outro tá forte, o outro tá ruim. É uma Nossa, equipe, é um você time, né? falando isso, eu ouvi em algum lugar que eu não lembro aí na internet, que é um relacionamento não é 50-50, não é 50-50, É. um dia eu tô 50, você É, outro dia eu tô 70-30, 70. depois 30-70. É mesmo, é Exatamente, é isso. uma troca, sabe, não é uma coisa Exatamente. constante, né, ela é Ou seja, variável. não tem problema nenhum a gente cuidar do outro. Na verdade, amor é isso, né? E Uhum, cuida do outro, o outro cuida de mim. Mas é muito diferente de eu te salvo e você me salva, né? Cuidar é uma coisa bem diferente, né? uhum. E é isso. E eu vejo o cuidado também, só pra gente caminhar pro final, é um cuidado em que você
impulsiona, não é um Isso, cuidado para você manter, sabe, ali exato. como se fosse um bichinho, uma coisinha numa redoma, é um Uhum. cuidado que você possibilita o voo do É voar outro, né. junto, né, é voar É junto. Eu isso, tô voando aqui, tô te trazendo, depois você tá voando lá e tá me levando. meio capengando, meio com a asinha quebrada assim, aí daqui a pouco tá os Daqui a 2 pouco tá assim ó, lá. os 2 voando, É mas isso. é. Uhum.